Sinalização de obras em rodovias. Um erro numa sinalização pode ter uma consequência grave. Se você trabalha nessa área de rodovias, se você quer saber mais, a gente vai aprofundar 7 erros aqui que não podem ser cometidos, porque senão a consequência pode ser muito grave. Fiscalização está em cima e muitas empresas estão sendo notificadas, estão sendo autuadas. Por quê? Porque estão cometendo erros como esse que a gente vai ver agora. Então, como evitar esses erros? E o que a gente precisa fazer? Vem comigo, vamos aprofundar esse assunto nesse momento. Olá, que bom receber você aqui. Eu sou Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora, e hoje a gente trouxe esse tema vital aí para evitar que acidentes aconteçam, para evitar que problemas maiores surjam aí dentro da sua empresa. Então a gente vai falar sobre segurança específica, focada aí na parte de sinalização de obras em rodovias. A fiscalização do trabalho está em cima dessas empresas. Muitas empresas têm sido notificadas, têm sido autuadas, por quê? Por causa de erros como o que a gente vai abordar aqui. Você não precisa definitivamente cometer esses erros. Você pode evitar que isso aconteça antes, tomando medidas preventivas, e é isso que a gente vai ver. E antes de eu começar a falar especificamente aqui de cada erro, a gente vai olhar um pouquinho o que diz o Código de Trânsito Brasileiro e algumas determinações. Isso, inclusive, vai ajudar na nossa aula daqui para frente aqui. Então, olha só, no artigo 80 fala que a sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito. Então, olha só que interessante isso daqui, porque a gente precisa colocar uma sinalização que ela seja adequada, independente se está de dia, independente se está de noite, porque às vezes fica lá a par da obra, tá? E aí a gente precisa estar antenado nisso, tá? Então, viu aqui, ó, visível, legível, tá? Quando a gente fala aqui de distância compatível com a segurança do trânsito, é por quê? Porque se você tem uma via que é uma velocidade mais alta, você tem que fazer. A sinalização tem que começar bem antes, a sinalização tem que ser maior, as placas, sabe? Ah, se a via onde vai ser feita a obra, ela tem uma velocidade menor, você pode diminuir a sua sinalização, tá mais próxima a sinalização ali, dependendo de qual tipo de atividade for feita, tá? Você pode ter dispositivos menores de sinalização. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Olha só o que diz aqui o artigo 88. Nas vias ou trechos em vias em obras, deverá ser afixada sinalização específica e adequada. Então, tem que ser condizente a sinalização. Para quê? Para realmente orientar o usuário do que deve ser feito. E para fechar aqui, ó, a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra. Então, olha só, sempre a empresa é a responsável. Ela vai fazer uma manutenção, ela vai fazer algum tipo de serviço ali, ela é responsável por sinalizar da forma adequada. Se ela não fizer isso daqui, ela pode ter problema sério aí, e aí a gente precisa ficar antenado com isso, beleza? Para não ter esses problemas aqui. Então, vamos lá. Aqui. Então vamos lá. Tendo essa base, tendo essas informações que a gente viu aqui, vamos seguir aqui para os nossos erros. Primeiro erro aqui é a falta de credibilidade. Então, quando a gente não tem crédito, o que acontece quando a gente não tem crédito? Quando não tem crédito, ninguém vende para a gente, né? Se a gente não tem crédito, o banco não dá limite lá no nosso cartão, a gente não consegue comprar no crédito. Por quê? Porque a gente não é confiável, porque a gente não construiu um relacionamento ali adequado, ó. Então é a mesma coisa que acontece com o usuário da rodovia. Se a nossa sinalização não tem crédito, vai ser mais difícil ele acreditar na nossa sinalização. Vai ser mais difícil convencer ele de que a gente precisa andar mais devagar. Por quê? Porque a sinalização não tem crédito. Imagina o seguinte: você está indo na rodovia, aí está uma placa, pare a 1.500 metros. Aí você anda 100 metros, está assim, pare a 1.000 metros. Né? O homens trabalhando a 1.500, você andou 100 metros, tem homens trabalhando a 1.000 metros. O que que acontece? Não tem credibilidade essa sinalização. Por quê? Porque a gente tem uma noção do que é 500 metros para 100 metros. Então, o que que acontece? A nossa sinalização cai num
descrédito, e isso é muito ruim. Então, outro exemplo, você está chegando perto lá, tá, pare a 100 metros, e você andou já 200, 300 metros e ninguém parou você. O que que acontece? O usuário volta a acelerar. Por quê? Porque essa sinalização não tem crédito, não tem credibilidade. Às vezes as agulhas, elas são feitas de uma forma errada, o usuário não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, ou vai e encontra outro veículo vindo de encontro. Então, isso tudo faz o quê? Faz com que a sinalização caia num descrédito, e isso é muito ruim para o usuário. Quando você tem uma sinalização que tem credibilidade, você transmite isso, o usuário fica mais propenso a seguir as normas de segurança, ali, as normas da sinalização, ó. Então, fica antenado nisso para que a sua sinalização tenha o quê? Tenha crédito. Visibilidade da sinalização. A sinalização precisa estar visível. Não adianta você ter uma sinalização se as pessoas não estão enxergando. O pessoal coloca a placa atrás lá de uma braquiária, não dá nem para ver a placa, por quê? Porque o mato está cobrindo, tá? Ou outro fator importantíssimo, durante a sinalização, a gente precisa, durante o dia, voltar para conferir a sinalização. Se a gente não conferir, pode ser que venha o vento, derruba a placa, e aí? Aí você não vai ter visto que aquela placa está derrubada e aí é como se nem tivesse. Então você precisa fazer manutenção. Para quê? Para durante o dia, não é só colocar e tirar no final do dia. Não, durante o dia você tem que conferir essa sinalização para ver se ela continua adequada, se ela continua visível para o usuário, tá? Então é importante limpar a placa, às vezes não dá para nem enxergar o que está na placa, tá? Então precisa desses detalhes. Isso vai fazer a diferença, vai fazer com que a sua sinalização seja visível. E uma das coisas que a gente recomenda muito aqui é a utilização dos LEDs. Utilize LEDs, use e abuse. Tem obras que já estão colocando LED no colete, tem obra que coloca o LED aqui no capacete. Se você tiver num trabalho noturno, aí não há o que se falar, né? Você vai precisar daqueles refletor de luz, você vai precisar, sabe, usar talvez uma sugestão que muitas obras têm utilizado, são aqueles LEDzinho de bike, sabe aqueles LEDzinho de bike? Então, utilizar isso pode fazer uma grande diferença aí também nas suas atividades. Aquilo dura bastante tempo, inclusive, tá? Uma outra coisa que a gente tem feito bastante também é pegar um cone, faz um cone, e na ponta do cone põe um LED também. Então, isso também aumenta demais a visualização e ajuda pra caramba também, tá? Então, visibilidade da sinalização. Se a sua sinalização não for visível, tá errado. Pra você ter ideia, a gente já teve obras que a gente aumentou a altura da placa. Por que foi feito isso? Porque tinha maior parte dos usuários eram caminhões, e os caminhões não conseguiam, às vezes, enxergar a placa, porque a placa ficava muito embaixo, tá? Então, tudo isso você vai ter que olhar. Às vezes você vai fazer a sinalização, às vezes você não vai poder colocar um adesivo fosco. Não dá, sabe por quê? Porque às vezes você vai entrar à noite, às vezes pode ter uma situação de emergência. Se você for fazer trabalho noturno, aí não tem choro nem mágoa. A sua sinalização tem que ter um alto nível de refletância. Inclusive, a gente recomenda esses adesivos de grau prismático, 1, 2, 3 aí. Por quê? Por causa que isso vai dar um nível de refletância maior, que é algo vital quando a gente está fazendo uma obra para aumentar a visibilidade, tá? Então, fica antenado nesses aspectos, porque isso pode ajudar muito na visibilidade da sua sinalização. Quando a sinalização não é visível, isso é um erro grave e pode provocar sérios acidentes, e é o que a gente definitivamente não quer. Terceiro item, vamos falar sobre planejamento da atividade. Olha o tanto de pessoas que tem aqui para fazer essa atividade. É muitas pessoas, tá? Então a gente precisa se organizar com relação a isso. Para quê? Quanto menos pessoas expostas, melhor. Então, planejamento, planejar as atividades, planejar o que a gente vai fazer, planejar para fazer ela de forma segura, isso é vital. A falta de planejamento provoca muitos acidentes. A falta de planejamento faz com que as pessoas se exponham de forma desnecessária. A falta de planejamento faz com que a gente não treine os colaboradores da forma correta. Por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar um pincel aqui para escrever, mostrar aqui para vocês uns detalhes aqui, ó. Nessa situação que a gente está vendo aqui, exatamente, a gente está vendo esse trabalhador aqui, que ele está de costa para o trânsito. Então, isso é muito ruim, muito ruim. Por que que é muito ruim?
Porque a gente nunca pode ficar de costa para o trânsito. A gente não pode ficar de costa para o trânsito. A gente precisa ficar de frente para o trânsito. Por quê? Porque senão isso pode gerar um acidente. Então, sempre esteja olhando para o trânsito, tá? Esse caminhão que está lá na parte de trás, ele deveria estar aqui na parte da frente, servindo como uma barreira de proteção para os trabalhadores. Então, sempre coloque uma barreira de proteção, sempre fique atrás de uma barreira de proteção, como pode ser o caso de uma defensa, por exemplo, né? O importante é que a gente tenha algum obstáculo físico maior antes de a gente estar trabalhando e a gente se posicionar de uma forma mais segura, tá? Eu não vou falar nessa parte de EPI, que eu estou focado aqui em falar sobre sinalização de obras, tá? E falando sobre sinalização de obras, a gente teria que ter uma conificação aqui no bordo para quê? Para justamente identificar que esses trabalhadores eles estão ali nessa atividade. Teria que ter placa antes disso, coisa que não tem. Teria que ter uma barreira de proteção, que seria aquele caminhão atrás desses trabalhadores. Isso aqui é uma pista simples, sabe? Deveria ter aquele cone com LED para dar mais visibilidade para o usuário. Então, tá vendo? Você vai olhando as imagens, você vai conseguindo identificar vários erros aqui que a gente pode evitar de acontecer alguma tragédia com orientações simples e objetivas. E antes de entrar no quarto item aqui, eu quero pedir para você deixar seu like aqui, se inscrever aqui no canal também, que a gente está fazendo esses conteúdos aqui para te ajudar. Então, se a gente está te ajudando, fortalece aqui esse movimento, deixa seu like aqui. Ficou alguma dúvida no meio do caminho, deixa um comentário aqui também para a gente seguir evoluindo. Sinalização inadequada na área de trabalho. Então, essa aqui é a área de trabalho e aqui essa sinalização está errada. Por que está errada? Porque a gente teria que ter aqui no eixo, ó, cones. Esses cones aqui, ó, eles serviriam do que? Eles serviriam como uma linha aqui, imaginária aqui, de proteção para esses trabalhadores. E o usuário da rodovia usaria o outro lado aqui, no caso de uma pista simples, que é o nosso caso aqui. Então é importante isso, a gente ter essa proteção mesmo na área de trabalho. Não é porque você tem um parecida ali que está tudo certo. Não, você tem que proteger quem está aqui na área de atividade. Inclusive, quando a gente faz esse tipo de sinalização aqui, a gente precisa usar esse lado aqui da rodovia, tá? Pessoal, de novo, eu não vou focar em EPI aqui, tá bom? Está focando só em sinalização e orientações aqui para vocês, beleza? Depois, se quiser que eu fale só sobre EPI, manda uma mensagem aqui para a gente poder focar nisso aqui, tá bom? Então, olha só, a gente precisa ficar desse lado. Se a gente escolheu trabalhar desse lado aqui, então vamos por aqui, ó, a área de trabalho, a gente vai ficar desse lado. Então, esses doutores que estão desse lado aqui, ó, eles deveriam estar do lado de cá. Esse carro que foi deixado do lado de cá, deveria estar do lado de cá. Então, isso tudo é o quê? São orientações de segurança que podem salvar vidas se a gente fizer isso aqui da forma correta, tá bom? Inclusive, falando em sinalização, olha só, a gente poderia implantar o quê? Uns LEDzinhos na frente e atrás dessa bobcat. Nesse caminhão aqui, a gente poderia colocar também alguns LEDzinhos, né, nesse caminhão aqui, provavelmente do freteiro aqui que está trazendo a massa. Olha que um erro grave aqui, ó. A gente vai falar sobre isso, ó. Ele não está usando uniforme aqui, já vamos falar mais sobre isso. Então, ele não, isso aqui é totalmente errado, ele nem deveria estar aqui. Então, são maneiras aqui de a gente o quê? De a gente trazer segurança para quem está na rodovia, seguindo essas normas de segurança que a gente precisa, o quê? Tá antenadíssimo aqui com relação a isso. Maravilha? Quinto erro fatal é o que? É o uniforme, né? Então, olha só, né? A gente nem recomenda mais usar esse cinza no uniforme. O cinza é o quê? O cinza é basicamente da cor da rodovia, então isso some, acaba sumindo na rodovia, tá? Então, a gente pede preferência, claro, pelo alaranjado. Claro, de preferência manga comprida, a gente tem a questão do sol, das intempéries aqui, então manga comprida, e a gente precisa ter uma quantidade significativa de material retrorefletivo e fluorescente. Se não tiver isso, tá errado, inclusive o uniforme. Eu já vi muito uniforme errado aí. O pessoal quer economizar, às vezes, lá na fábrica e manda fazer uma listrinha bem fininha ali de 2,5 cm ali e de retrorefletivo. Isso tá errado, por quê? Porque aí você não tem
a quantidade adequada de material retrorefletivo e material fluorescente que precisa ter no uniforme. Essa faixa precisa ser mais gorda, ou precisa ser dupla, precisa ser realmente visível, tá? Se você quiser que eu fale mais só sobre esse tema aqui de uniforme, manda uma mensagem aqui embaixo que a gente aprofunda esse assunto aqui. Mas o uniforme é um erro grave e a gente precisa estar antenado nisso. Para quê? Para não fazer errado e ter problema lá na frente. E antes de eu falar aqui os dois últimos, o sexto e o sétimo aqui, erros que você não precisa cometer, o nosso recado aqui da gestora. Se você aí na sua empresa estiver precisando de um treinamento, de orientações relacionadas a essa parte aqui, a gente tem uma equipe de profissionais aqui preparados para te atender. Então entre em contato com a nossa equipe, a gente vai ter imenso prazer em poder atender a sua empresa. Deixar de implantar um sistema de pare e siga, uma interdição de pista, pode ser fatal também. Olha o exemplo aqui desses trabalhadores que estão muito próximo da rodovia, e isso pode ser fatal também. Então a gente precisa estar o quê? Tá antenado com relação a isso daqui. Olha só, deixa eu pegar aqui a minha canetinha aqui para a gente poder desenhar aqui, ó. Então a gente teria que fazer o que aqui? A gente teria que fazer uma interdição da pista tanto de um lado quanto de outro. Ponte é muito estreita, é muito próximo aqui, ó, da rodovia. Então isso é muito risco. E aí, o que que a gente normalmente recomenda, né? Você está conversando com a sua galera de produção, orienta eles, conversa com eles, vamos aproveitar, vamos fazer essa limpeza, vamos, mas vamos aproveitar o serviço, podar, roçar, fazer uma limpeza de bueiro próximo para aproveitar essa sinalização. Mas esse serviço aqui ele é um serviço muito arriscado. Essa proximidade dos veículos que estão aqui, dos colaboradores, é um risco altíssimo e pode significar a vida de alguma dessas pessoas. Infelizmente, já houve óbitos, já houve acidentes relacionados a isso, e realmente não é isso que a gente quer. Então, implante um sistema de interdição de pista para serviços de maior risco, para pontes, para baixada, para serviços onde o risco é muito elevado, porque não é só você colocar cone aqui no bordo aqui que vai resolver essa situação, eles vão continuar com risco. E eu chego na E eu chego na reta final aqui no nosso sétimo erro, não menos importante, né? Mas importante para a gente ficar antenado para não cometer esses erros, é o quê? É a importância da sinalização horizontal. Então, olha só, novamente aqui, ó, acabou de aplicar um micropavimento aqui e um tratamento nessa foto de baixo aqui, e aí o que acontece? Fica totalmente sem sinalização. Lembra que a gente considerou lá no início? É nossa responsabilidade enquanto empresa da sinalização, quer seja de dia, quer seja de noite. Na real, a gente vê se a sinalização é boa ou não no período noturno. Então a gente tem que ficar antenado nisso. Antenado nisso para quê? Para não causar acidentes com os usuários. E o negócio que era para ser bom, né, para trazer vida e segurança para as pessoas, às vezes pode trazer tragédias para famílias aí, porque por causa que não tem uma sinalização horizontal, porque às vezes o material aplicou e ficou cheio de pedrinha, ficou liso, então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das coisas que a gente recomenda é já fazer o ponteamento aqui, ó, no eixo, para as pessoas poderem, o usuário poder ter uma referência, né? Se for possível, já faz o serviço e já faz a sinalização e já aplica a tintura. Se não for possível, o que que você pode fazer? Se você faz o ponteamento aqui no eixo, o usuário já vai ter uma referência do eixo. O que que a gente pode fazer? Colocar no bordo da pista aqui cone refletivo. Para quê? Para o usuário ter uma referência. Ah, mas se não tem os cones, então você pode fazer o quê? Você pode no bordo da pista colocar estaca com retrorefletivo. Isso vai ajudar o que? O usuário a ter uma referência em toda essa extensão. Tá vendo aqui as estacas aqui, ó? Estacas com refletivo. Ah, não quero pôr estaca, posso pôr cone. Eu posso pôr cone no eixo também. Colocar placa de sinalização. Ah, degrau na pista, pista escorregadia, cuidado, atenção nos próximos 5, 10 quilômetros, não sei qual que é a sua situação. O que eu sei é que a gente precisa colocar uma sinalização, porque essa é a responsabilidade da empresa que está executando a obra. Então fique atento a isso. Ah, Medeiros, mas a gente faz isso, mas o usuário não respeita. Eu não estou falando sobre o usuário, eu estou falando sobre o que a gente pode fazer. A gente precisa focar naquilo que a gente tem
a gente tem condição de controlar. O que a gente não controla, não adianta a gente focar, a gente foca naquilo que a gente tem controle, tá? Então, esses são os desafios de quem está aí na área da segurança, esses são os desafios de quem quer fazer o trabalho de uma forma correta. Desafios são o que faz a vida se tornar interessante, e superá-los é o que a torna cheio de significado. Então, bora superar esses nossos desafios aí. Então, vamos superar esses nossos desafios aí, trazendo mais segurança para os ambientes de trabalho. Gostou do vídeo? Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui também. Dúvidas, manda aqui embaixo também. Nossa equipe vai ter imenso prazer em te responder. E logo, logo tem mais vídeo para você. Até lá!